A paz, a paz. Convido os irmãos a se levantarem para orarmos ao nosso Deus. Oremos. Santo e amado Pai onipotente, Deus verdadeiro, Criador dos céus, Criador da terra e tudo que nele existe. Chegamos, Senhor, na Sua santa presença para agradecer por mais um dia de vida, pela oportunidade de estarmos aqui livremente para podermos Te adorar nesse culto de louvor e de adoração. Sabemos que em muitos países nós não tem esse privilégio de poder Te adorar livremente, por isso Te agradecemos, Senhor. Pedimos a Sua proteção, a proteção sobre a nossa nação, para que possamos continuar a Te louvar e Te adorar. Sabemos, Senhor, que Tu está presente nesse lugar. Passeia sobre nós, encha os nossos vasos, para que possamos nos tornar cada dia mais servo fiel e verdadeiro do Senhor. Também, Senhor, pedimos para que o Senhor visite aqueles irmãos que não estão hoje aqui presentes, que aqueles que estão impedidos por algum motivo, ou saúde, ou algum motivo pessoal, que o Senhor também os transmite esse mesmo Espírito Santo, para que nos próximos cultos eles estejam aqui presentes, assim como nós. Senhor, pedimos perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados que são inúmeros perante o Senhor. Abençoe esse culto, abençoe o Seu profeta, Senhor, abençoe Seu servo, use-o, a vida dele, para que possamos sair daqui cada dia mais edificado. Senhor, receba esse louvor que é feito com todo amor e dedicação ao Senhor. Tudo que nós pedimos, tudo que nós agradecemos, não é nossa própria honra, nem nosso mérito, pois somos imperfeitos, falhos e pecadores, mas tudo em nome do Seu Filho Jesus Cristo. Amém. Eu aprendi a Te adorar pelo que é.
Amém. Glória a Deus. Depois de adorar a Deus com esses cânticos maravilhosos, nós vamos para a palavra de Deus. Por isso eu peço para você abrir a sua Bíblia aí em Marcos, capítulo de número 4, e nós vamos fazer a leitura a partir do verso de número 26. Marcos 4, 26. A parábola da semente. Disse ainda: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra, e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga. Quando o fruto está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Amém? Glória a Deus. Fecha os teus olhos, vamos falar com o Senhor. Poderoso Deus e amado Pai, em nome de Jesus Cristo, nós estamos aqui na Tua presença e o nosso desejo, Senhor, é de ouvir a Tua voz. Nosso desejo é de receber de Ti a instrução do alto, meu Pai, pois precisamos do Senhor, precisamos da Tua graça, do Teu poder, das Tuas misericórdias, do Teu perdão. Deus querido, venha agora e fala em cada coração de uma maneira toda particular. Meu Deus, toma a minha vida nas Tuas mãos e usa-me como um instrumento vivo para trazer, ó Deus, uma palavra que edifica, uma palavra que transforma, uma palavra que alimenta a vida do Teu povo, pois assim eu te peço no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus, a igreja pode estar se assentando. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus, ela ensina muito a questão do crescimento e do desenvolvimento da nossa salvação. Porque eu sei que você está aqui na igreja porque um dia você ouviu a palavra de Deus, entendeu a mensagem do Espírito Santo e entregou a sua vida. Não é verdade? Você recebeu a Jesus, você entregou a sua vida a Jesus. Pelo menos é o que a maioria das pessoas que estão na igreja, nas igrejas, elas vivem essa realidade, né? Um dia elas se converteram, nasceram de novo, passaram a viver uma nova vida, e esse processo da conversão, ele é um processo único, ele é um processo completo em si mesmo, não é verdade? Quando a pessoa ela entende a mensagem do Evangelho e ela se entrega a Jesus, ela tem a vida eterna, não é verdade? Ela recebe esse dom, ela recebe pela fé ela recebe a Jesus na sua vida e ela é salva, não tem mais essa questão de ter que cumprir um protocolo ou cumprir exigências. Ela não tem, por exemplo, que fazer nada absolutamente no sentido de sacrifício, porque a Bíblia fala que Jesus já fez o sacrifício definitivo, completo, que atendeu às exigências de Deus, não é verdade? Então, esse processo da salvação, ele é completo, ele já acontece e a pessoa pode entrar por aquela porta condenada ao inferno e no culto, ela entendendo a palavra, recebendo a Jesus, ela pode sair por aquela porta salva. Aquela porta é como a porta que é Jesus, não é verdade? A porta da igreja, ela pode ser simbolizada como
a porta que é Jesus, porque o próprio Jesus, ele se colocou no templo e disse: eu sou a porta. Eu não sou uma das portas, não é verdade? Eu sou a porta, e quem entrar por mim encontra a salvação, não é verdade? Quem entrar por mim entra por um caminho novo, e a Bíblia diz: um novo e vivo caminho. As coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. Eis que tudo se fez novo. Diga assim: a igreja, ela é o lugar onde a salvação acontece. Jesus Cristo é a porta que conduz para o céu. Amém. Pode aplaudir, glorificar o Senhor. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, essa entrada por esta porta, ela inicia um caminho novo. E nessa trajetória, a porta, o caminho e a eternidade com o Senhor, com Cristo, tem um processo nesse caminho. E esse caminho, esse processo, é o que a Bíblia chama então de crescimento, né? De desenvolvimento da nossa salvação. Então você veja, a salvação ela acontece, é um fato, mas a pessoa precisa trilhar um caminho onde ela vai encontrar desafios, onde ela vai encontrar provações, onde ela vai encontrar adversidades, onde o inimigo vai estar trabalhando para tentar tirar a pessoa desse caminho, desviar a pessoa desse caminho, né? Então, não é porque a pessoa entrou por essa porta, agora ela está salva e ninguém mais pode mudar isso. Não. A pessoa entra por essa porta e ela entra num processo de luta, um processo de batalha espiritual mesmo. Que a todo dia a gente até brinca, fala assim: olha, tem que destruir um demônio hoje e pendurar o outro para amanhã, para poder destruir o outro amanhã, porque todo dia é uma luta espiritual, não é verdade? Todos os dias nós temos batalhas. Ninguém vive numa redoma de vidro, ninguém vive num escudo invisível, com um salvo-conduto para falar assim: olha, bom, agora eu aceitei Jesus, eu sou salvo, estou na igreja, agora não vai ter problema nenhum, agora eu não fico mais doente, agora eu não perco mais o emprego, agora eu não vou mais à falência, agora eu não perco mais ninguém, ente querido para a morte. Não, nós enfrentamos todas essas coisas, não é verdade? O crente, ele tem as suas perdas, ele tem as suas dificuldades, enfrenta problema no casamento, enfrenta problema financeiro, enfrenta problema emocional, enfrenta uma série de problemas, mas nem por isso ele perde a salvação. A salvação, ela precisa ser guardada, precisa ser trabalhada. A Bíblia diz assim: olha, cuide para que ninguém tome a sua coroa. Não é verdade? Lá no Apocalipse, o que Jesus fala? Bem-vindos de meu Pai, aqueles que venceram. Aos vencedores farei com que sejam colunas no templo do Senhor. Então quer dizer, tem que vencer. Se tem vencedores, tem perdedores também, não é verdade? Então, às vezes a pessoa ela recebe salvação, ela está trilhando o caminho, mas alguma coisa acontece nessa trajetória e ela descuida e ela perde a salvação. Pode acontecer, não é verdade? Então a Bíblia diz o seguinte, que quando Jesus ele foi então ensinar a respeito do reino de Deus, ele fez de muitas maneiras e usou muito uma maneira de ensinar através de parábolas. Jesus usou muito essa questão das parábolas, né? Porque como ele poderia ensinar algo espiritual para nós sem usar figuras que a gente possa compreender, não é verdade? Então, não tem como ele explicar uma coisa que a gente não tem conhecimento, né? A gente nunca chegou até o terceiro céu. Eu creio que aqui nunca ninguém foi arrebatado, né, até o terceiro céu. João foi arrebatado, Paulo foi arrebatado, mas
foi privilégio de poucos, né? Chegar até a presença de Deus. E o próprio apóstolo Paulo disse: olha, eu vi coisas inefáveis, coisas sublimes, que não tem nem como explicar com palavras, né? A pessoa não consegue entender, né? Então, o apóstolo João, por exemplo, a visão que ele teve, ele procurou da melhor maneira possível comparar com coisas que a gente conhecia, né? Então, ele disse: olha, as ruas são de ouro. Não significa que é ouro mesmo, mas é uma maneira dele explicar, não é verdade? É uma maneira, portas de pedras preciosas. Então, é uma maneira da gente poder compreender, porque não tem como, né, falar de uma coisa que a gente não conhece, que a gente não sabe, né? Nós só podemos entender as coisas relacionando com aquilo que a gente conhece, que é do nosso dia a dia. Então, Jesus, ele usou aqui muito a figura do agricultor, da semente, do campo, que é coisa bem conhecida, né, para as pessoas que estavam ouvindo ele e para nós hoje também. Então, não há dificuldade da gente compreender isso. Então, ele ensinou aqui na parábola da semente que o reino de Deus, ele é semelhante a uma semente, né? Então, olha aí o 4:26 de Marcos, né? Disse ainda: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra e dormisse e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão cheio na espiga, e quando o fruto está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Então é interessante aqui, quando a gente medita nessa palavra, que Jesus ele ensina aqui o seguinte, que o reino de Deus, ele é um reino que ele está num dinamismo, ele não está parado, né? Como nós já ensinamos aqui, não tem nada parado do que Deus criou. Na verdade, tudo está em movimento. Às vezes você olha, as coisas parecem que estão paradas, mas na verdade não estão. Tudo está em movimento, não é verdade? Porque toda a matéria a gente estudou na escola, né? Formada de átomos. Você olhar o átomo no microscópio, ele é formado de prótons e nêutrons, eles estão em movimento, né? Então tudo está em movimento. E a vida, ela é dinâmica. A vida, ela não pode, se ficar parado, morre, não é verdade? Uma água parada apodrece, não é assim? Um corpo humano, né? O corpo humano parado, ele começa a ter problema de saúde, né? Até nós citamos aqui as pessoas que são entubadas, né? Que foi muita gente entubada nessa pandemia. Então, entubou, fica lá paralisado. E aí o que começa a acontecer? Problema renal. Os rins já começam a sentir. Então os médicos já têm que entrar com medicamento, né, para que os rins possam trabalhar. E a maioria das pessoas entubadas morreram, não é verdade? Porque o corpo humano não pode ficar parado, tem que ter movimento, né? A gente precisa se exercitar. É uma maneira que Deus criou. O corpo humano, ele precisa de exercício. Você pode perceber, se a pessoa ela ficar vivendo uma vida sedentária, só comendo, bebendo e dormindo, o que vai acontecer? Enfermidades. Não é verdade? Vem enfermidades. Porque não pode ser assim. E na vida com Deus, a vida de fé, também não pode ser parada. O que a Bíblia fala sobre a fé? Que a fé sem obras, ela é morta. Diga assim comigo: a fé sem obras é morta. Então a fé, ela existe, mas sem obras ela está morta. E o que é a obra na fé? É o exercício da fé, não é verdade? É você movimentar a fé, é você exercitar a sua fé, trabalhar a sua fé, para que ela possa então ter vida, né? Então por isso que a gente usa essa frase aí que fala que tudo que não está crescendo está morrendo, não é verdade? Tudo que não está crescendo está morrendo. Então a gente precisa, como igreja, crescer, não é verdade? É uma questão de necessidade, é uma questão de sobrevivência.
Então, se a gente está na igreja e a gente está parado, meu irmão, é um problema sério, né? A gente está morrendo, na verdade. A fé está esfriando, ela está em baixa. A gente precisa exercitar. E é interessante que Jesus ensinou aqui que algumas coisas a gente tem que fazer, mas outras a gente não pode fazer. Algumas coisas competem a nós, outras competem a Deus. Mas para Deus operar, nós precisamos fazer a nossa parte, não é verdade? Se a gente não fizer a nossa parte, como que Deus vai fazer a dele? Não vai fazer a dele. A terra está aí, ela pode ser uma terra fértil, você pode ter uma semente muito boa, mas se essa semente não for lançada na terra, não tem crescimento, não tem colheita. Olha que interessante, né? Você pode pegar qualquer semente, e se você pôr lá dentro de um vidro, você pôr no bolso, aquela semente lá, não adianta nada, não é verdade? Você pode ter uma terra maravilhosa, você não trabalha aquela terra, não adianta nada, você não vai colher nada. Então, olha que interessante, Jesus fala, olha, a semente, então o homem pega essa semente e ele planta. É a parte dele, plantar a semente. Deus não vai pegar a semente lá e falar, pô, não pode ficar deitado aí na rede que eu vou plantar a semente. Vou mandar um anjo aí plantar a semente para você. Não vai fazer isso, né? Então, a nós compete plantar a semente. Agora, e o crescimento? A gente consegue fazer? Não consegue. Né? Que interessante isso. Você viu ali na parábola, Jesus fala assim, o homem, ele plantou a semente, aí ele dormia, ele levantava, ele dormia de novo, ele levantava, quer dizer, os dias foram passando e a semente foi o quê? Germinando lá na terra. O agricultor pode fazer alguma coisa para a semente germinar? Não pode fazer nada, né? Não adianta ele ficar lá, fazer a dança da germinação da semente, não vai adiantar nada, na verdade. Não adianta ele ficar lá com pensamento positivo, essa semente vai germinar, não adianta nada, né? O que ele precisa? Confiar em Deus, não é verdade? Fazer a parte dele e confiar em Deus. A igreja precisa fazer a sua parte que compete a nós e deixa que Deus cuida do resto, não é verdade? Deixa que Deus vai fazer aquilo que nós não podemos fazer. Diga assim, o que eu posso fazer, Deus não vai fazer. Agora diga assim, Deus não vai mover uma palha naquilo que eu tenho que fazer. Mas o que eu não consigo fazer, Deus move céus e terra para fazer na minha vida. Amém. Quem entendeu pode aplaudir, glorificar. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. Então a Bíblia, ela vai usar essa analogia, essa comparação das coisas desse mundo que a gente conhece com as coisas espirituais, né? Por exemplo, Nicodemos procurou Jesus para perguntar como fazia para ir para o céu, para herdar a vida eterna. Nicodemos era um homem já de idade, a Bíblia não fala quantos anos ele tinha, mas lá os seus, sei lá, vamos dizer aí 40, 50, 60 anos, não sei, mas já era um homem maduro, e Jesus disse para ele, olha, você tem que nascer de novo. E Nicodemos falou, como que eu sendo uma pessoa madura, eu vou entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Ele não entendeu, não é verdade? Mas Jesus disse assim, olha, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Importa nascer de novo. Quer dizer, para entrar no céu, não é só aquele que nasceu do pai e da mãe. Todos que estão na terra, todos os seres humanos, nasceram do seu pai e da sua mãe. Mas, para entrar no céu, não basta esse nascimento. Tem que nascer de novo. Tem que nascer do Espírito. A Bíblia diz que Deus é o Pai dos Espíritos, não é verdade? Então, aquele que é só nascido da carne, é carne e ele não tem a salvação. Eu sei que às vezes a pessoa não consegue entender isso, quem está no mundo, não é verdade? Quem não conhece a Bíblia.
Vai falar, mas eu não estou fazendo nada de errado, eu sou uma pessoa correta, sou um bom pai de família, uma boa dona de casa, pago minhas contas, sou trabalhador, não desejo mal para ninguém. Mas se não nascer de novo, condenação eterna. Nasceu de novo, está salvo. E como que é esse novo nascimento? Então, Jesus disse, olha, se não nascer da água e não nascer do Espírito, não pode ver o reino de Deus. Não tem como entrar no reino de Deus. Tem que nascer da água e do Espírito. Quer dizer, receber a Jesus na sua vida, passar pelo batismo das águas e ter uma vida viva, ativa com Deus. Aquele que é nascido da carne, ele é parecido com o seu pai e com a sua mãe. Aquele que é nascido de Deus, ele é parecido com Deus, não é verdade? Então, como que uma pessoa ela vai crescer se ela não nascer, não é verdade? A Bíblia diz assim, olha, o bebê ele precisa do leitinho para crescer, precisa do leite, desejando ardentemente o leite para que haja crescimento. Então, a criança, quando ela nasce, ela tem muita fome, ela tem desejo de mamar, ela tem o desejo do leite, né? Normalmente, o melhor, né? É claro que o melhor alimento é o leite materno. O bebê que nasce é o leite da mãe, né? Que é o melhor alimento. Mas essa é uma fase que vai passar. Então, a Bíblia ensina o seguinte, olha, aquele que é nascido de novo, ele precisa do leite, mas com o tempo, esse neném ele não vai mais poder ficar só no leitinho, ele vai precisar de um alimento mais sólido, não é verdade? Então a pessoa, ela é adulta, ela trabalha, ela gasta energia, chega em casa para almoçar, um leitinho na mesa? Não dá, não é verdade? Precisa de proteína, precisa de carne, precisa de alimento sólido, não é verdade? Então, na fé é assim também. Quando a pessoa nasce, ela é criança, ela é recém-nascido. Então, não dá para exigir que a pessoa seja uma pessoa madura. Mas, com o tempo, a igreja precisa amadurecer, crescer, como nós falamos aqui sexta-feira, a perfeita varonilidade, a estatura de varão perfeito, a semelhança de Cristo. Então, o nosso alvo é Jesus Cristo. A Bíblia diz que quando ele tinha 12 anos, os pais foram para Jerusalém, na festa da Páscoa, e aí eles voltaram para a casa deles, e no caminho eles perceberam que Jesus tinha ficado para trás, caminho de um dia. Eles voltaram e ao terceiro dia encontrou ele no templo, conversando com os doutores. Então, a Bíblia fala ali que ele crescia em graça, sabedoria, e era algo visível às pessoas. Ele crescia em estatura, em graça e em sabedoria. Então, o crescimento, ele precisa ser não só na estatura, mas também na graça e no conhecimento. A igreja precisa buscar esse crescimento, não é verdade? Como nós já falamos aqui, o crescimento natural, ele acontece com o tempo. Uma criança nasce pequenininha e com o tempo ela vai crescendo. Nada pode impedir isso, não é verdade? Agora, na igreja, não é o tempo que determina a maturidade do crente. Às vezes a pessoa tem 30, 40 anos de igreja e ainda é criança, ainda não cresceu, ainda é imaturo na fé. Qualquer coisinha fica abalado, qualquer coisinha fica melindroso. O melindre é um sinal de imaturidade. O crente precisa ter lombo cingido. Não é verdade? O crente precisa aguentar os trancos da vida, aguentar as lutas e permanecer firme na fé. Não é verdade? Porque o nosso Deus, ele é poderoso para abençoar. E Jesus é o nosso maior modelo. Ele sofreu muito mais do que a gente vai conseguir sofrer em toda a nossa vida. E, no entanto, ele nunca praguejou, ele nunca amaldiçoou as pessoas. Pelo contrário, ele disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Então, ele é o maior exemplo para nós. O exemplo é Jesus. A igreja precisa crescer, a igreja precisa ser madura na fé.
Como que vai alcançar essa maturidade? Não acontece com o tempo, tem que buscar, não é verdade? Tem que meditar na palavra, tem que buscar de Deus os melhores dons. A Bíblia fala que Deus ele distribui dons para a igreja. Quando que a igreja ora buscando dons? Não é verdade? A igreja precisa orar, pedir para Deus os dons, porque os dons é o que equipa a igreja, para ela crescer, para ela se fortalecer. Então cada um, ele pode ser usado por Deus, não tem ninguém desprovido de fé. Deus deu uma medida de fé para cada um de nós, e nós precisamos crescer. Então Jesus ele fala assim, olha, o homem lançou a semente, mas Deus deu o crescimento. Você pode orar, mas você não pode fazer o milagre quem faz é Deus, não é verdade? Você não pode fazer aquilo que Deus só que faz, mas você pode consagrar, você pode jejuar, você pode tirar um tempo de oração, você pode buscar a Deus pela tua casa, pela tua família, buscar de Deus o milagre, porque o milagre vem na vida daquele que é fortalecido na fé, não é verdade? Nada Deus vai fazer na vida de uma pessoa que é incrédula, na vida de uma pessoa que não confia, na vida de uma pessoa que não busca, não clama. Olha o ministério de Jesus, tudo que ele operou foi através da fé das pessoas, não é verdade? A mulher pecadora se aproximou de Jesus, era pecadora. Jesus não ficou apresentando para ela, né, um currículo da vida dela. Olha, você cometeu esse pecado tal em tal dia. Olha, você fez isso, desagradou a Deus. Não, a Bíblia diz que Jesus abençoou ela por causa da sua fé. Não é verdade? Em todos os momentos, em todos os milagres que Jesus fez, onde que ele olhava? No coração e via se existia uma fé verdadeira. Não é verdade? Sempre Jesus ele olhava a fé e através da fé você vai ver, vai em paz, a tua fé te salvou, né? Você vai ver que Jesus ele estava operando mediante esse ingrediente tão importante que é a fé. Sem a fé é impossível agradar a Deus. Sem a fé nós não conseguimos alcançar os milagres de Deus, mas Deus tem milagres abundantes para operar na vida da igreja. Você que tem fé, você que busca, você tem milagres na tua vida. Amém? Pode aplaudir, glorificar. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E olha que interessante o que o apóstolo Paulo fala lá em Gálatas. Ele diz assim, olha, o menino em nada difere do escravo. Enquanto ele está na casa, é menino, ele nada difere do escravo, embora ele seja possuidor de tudo. Olha que interessante isso daqui, não é verdade? Você percebe que se a igreja ela não cresce, ela é possuidora de todas as bênçãos de Deus, mas ela não usufrui de nada. Por quê? Porque está imatura. Uma criança, ela é herdeira de tudo, mas ela não pode usufruir de nada ainda, porque ela não tem maturidade ainda, suficiente para herdar aqueles bens e para usufruir daqueles bens. Uma igreja que ela é imatura, é menino no sentido, né? A igreja que é menina ainda no sentido da imaturidade, é uma igreja que não conquista nada. Meu irmão, é uma igreja que não vive o milagre de Deus. Isso é muito importante, que a igreja cresça, não é verdade? Que ela atinja a maturidade, para que ela possa usufruir de todos os milagres que Deus tem, de todas as bênçãos que Deus tem. Nós somos, como igreja, como filhos de Deus, herdeiros de Deus. A bênção de Deus, ela nos pertence, ela não é algo que a gente vai ficar mendigando. Ah, Senhor, por favor, né? Uma esmolinha aqui. Não, você é filho de Deus, você é filha de Deus. Quem é pai sabe disso. O filho precisa mendigar o pai? Não precisa, é direito dele, não é verdade? Ele senta à mesa com os pais e usufrui daquele momento da refeição.
ele pode usar todos os bens que o pai tem na sua maturidade. Por quê? Porque ele é filho. Então, a igreja muitas vezes ela não está conquistando porque ela ainda é imatura, precisa crescer, não é verdade? Qual é o pai que vai dar a chave do carro para um menino de 10, 12 anos? Só se ele foi irresponsável e louco, não é verdade? Mas e se o menino é adulto, já tem todas as habilidades, já tem habilitação? Normal ele poder usar o carro do pai, não é verdade? O crente que é imaturo, Deus não vai liberar a bênção para ele, não é verdade? Não vai liberar a bênção. Mas aquele que é maduro, ele alcança de Deus a bênção, porque a Bíblia diz, olha, Jesus conquistou lá na cruz todas as bênçãos que pertencem para nós, não é verdade? Tudo aquilo que causa enfermidade, causa miséria, causa depressão, causa desejo de suicídio, causa destruição na vida da gente, são inimigos já derrotados. Jesus já venceu na cruz e a bênção pertence à igreja, a igreja que é madura. Amém? Pode aplaudir e glorificar. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E para fechar aqui o último versículo, olha que importante esse versículo, meu irmão. Olha que importante essa verdade espiritual aqui no 29. Quando o fruto está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Sabe o que ele está falando aqui? A colheita final. Quando Deus vai mandar os anjos e colher os frutos, que são os salvos, para o reino dele. Já pensou nisso? Uma igreja madura é uma igreja salva. É uma igreja salva. É muito sério isso daqui. Eu gosto muito do texto de João 15, que Jesus fala assim, olha, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor, todo ramo que está em mim que não dá fruto, ele corta. Percebeu como que a salvação ela depende de maturidade? Se uma planta ela não cresce, como que ela vai dar fruto, não é verdade? A planta, quando ela está germinando, você viu o texto aqui, ela começa a germinar a semente e é um processo. Forma o caule, depois forma a espiga, depois o grão cheio na espiga. É um processo, não é verdade? Então, como que a igreja ela vai produzir fruto se ela não crescer? Não tem como. Tem que ter crescimento, não é verdade? A igreja precisa crescer. A igreja não pode ficar na imaturidade. Ah, pastor, eu quero crescer, o que eu faço? Olha, você precisa trabalhar a tua fé. Buscar de Deus, estudar a palavra, pedir para o Espírito Santo falar no teu coração, pedir para Deus revelar na tua vida, consagrar a vida, sabe? Separar um tempo com Deus, falar com Deus. A tua vida espiritual precisa ser ativa, dinâmica, não é verdade? E buscar os dons, não é verdade? Buscar os dons que a Bíblia fala que a gente tem que buscar e de preferência buscar os melhores dons, né? E qual é o melhor dom que nós já ensinamos aqui? Que o apóstolo Paulo fala? O melhor dom é o quê? Curar? Não, né? O melhor dom é o quê? Falar em língua estranha? Não. O melhor dom qual que é? É o amor. Está extinto, né, irmãos, ultimamente, né? Está difícil o amor, não está? Está difícil. A Bíblia diz que o amor ia esfriar. E quando o Filho do Homem voltasse à terra, será que ele encontraria fé na terra? Então, duas coisas que estão em extinção: a fé e o amor. Está em extinção. Parece não, a Bíblia fala que há daria para a gente colocar em lados assim opostos, né? A multiplicação da ciência e o esfriamento da fé e do amor. A ciência multiplicou demais, não é verdade? Evoluiu demais. E o amor e a fé
em contrapartida, vai esfriando. Então, busca de Deus os dons, e busca os melhores dons. O amor, né? O melhor dom que a gente pode buscar, não é verdade? O amor, ele é o vínculo da perfeição. Tudo que a gente fizer para Deus, se não tiver uma motivação certa, e a motivação certa é o amor, perde o sentido. O apóstolo Paulo chega a falar, olha, ainda que eu desse o meu corpo para ser queimado, já pensou? Não tivesse amor, nada seria. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, seria como um metal que ressoa. Então, não adianta nada, né? O amor, ele é a base de tudo. Perguntaram para Jesus, qual é o mandamento mais importante? Jesus resumiu num só: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Por quê? Porque quem ama não desagrada. Já percebeu? Quem ama não desagrada. Se você ama a Deus, você vai fazer de tudo para agradar a Deus. Não é assim? Quando há amor, há um desejo de agradar, há um desejo de fazer a vontade. E o que agrada a Deus não é a pessoa fazer sacrifício, não é a pessoa trazer um bom dinheiro no altar. O que agrada a Deus é obediência. E uma obediência baseada no quê? Na raiva, na irritação? Eu vou fazer isso aqui porque senão... né? Não. Uma obediência baseada no amor. Aí você acertou, né? Quando você vive a tua fé agradando a Deus, porque você ama a Deus, meu irmão, esse é o caminho certo. Essa é a maneira certa de viver a nossa vida com Deus. É a maneira correta da gente se relacionar com Deus, fazendo tudo por amor, não é verdade? Eu vou dizimar por amor, eu vou ofertar, mas com alegria, com amor. Eu vou orar, mas tendo um objetivo principal, o amor, né? Eu vou abençoar meu irmão, mas olha, com amor no coração, né? Tudo se justifica, tudo se comporta dentro daquilo que Deus se agrada quando a gente faz por amor, né? E o amor, ele não é um sentimento apenas, ele é mandamento na Bíblia. Jesus disse assim, olha, amai os vossos inimigos. Quem ama inimigo? Quem sente amor por inimigo? Ninguém, não é verdade? O que a gente sente por inimigo? Vontade de esganar o inimigo, não é verdade? Isso que a gente sente. Mas Jesus falou o quê? Que nós devemos amar nossos inimigos. Mandamento. Vai contra o nosso sentimento, não é verdade? Busque de Deus os dons. E de preferência, o melhor dom, que é o amor. Amém? Quem entendeu pode aplaudir e glorificar. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos nos colocar em pé. Aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. E assim, na presença do Senhor, com os teus olhos fechados, fala com Deus agora. Peça para Ele completar no teu coração aquilo que faltou nessa mensagem. Peça para o Senhor falar contigo nesta hora com relação ao teu crescimento espiritual. Você não pode ficar paralisado, você não pode ficar estagnado. Você precisa de crescimento. Nós precisamos. É uma lei natural da vida. E no mundo espiritual, no mundo sobrenatural, é uma necessidade. Há uma necessidade de crescimento, de desenvolvimento. Busque a Deus, peça para o Senhor falar com você, e Ele revela no teu coração. Ele vai revelar no teu coração, à medida que você for orando, à medida que você for buscando, Deus, Ele vai falando contigo. Ele vai te mostrando como que é esse processo do crescimento, como é esse processo do fortalecimento. Na tua oração, peça para Deus: Senhor, não quero mais ser imaturo, não quero mais ser menino na fé,
eu quero crescer, eu quero ser maduro, eu quero buscar de Ti os melhores dons. E você pode orar, você pode buscar na tua casa, andando pelo caminho, em todo momento, você pode estar falando com Deus: Senhor, abençoa a minha vida, abençoa a minha casa, eu preciso de Ti, eu preciso da Tua presença, do Teu poder, eu sem Ti nada sou e nada posso fazer. O inimigo, ele jamais vai vencer uma pessoa madura na fé, jamais. Jamais. Assim como o predador busca os filhotes no mundo animal, assim o inimigo também busca os imaturos, busca os que são ainda tenros na fé. É o alvo do inimigo. Cresça na fé, amadureça na tua vida espiritual, e você vai poder experimentar as grandezas de Deus, o poder de Deus. Aleluias, maravilhoso Deus, te adoramos e te glorificamos por esta palavra tão linda e tão importante para as nossas vidas. Meu Deus, venha falar com cada coração aqui. Eu sei que cada vida é uma história, cada vida é uma realidade diante de Ti, mas eu sei que o Senhor tem o melhor para cada um de nós, meu Pai. Eu sei que o Senhor é poderoso e nos ama de uma maneira particular, ó Deus. Em nome de Jesus, venha e abençoa a Tua igreja agora. Derrama dons sobre a Tua igreja, ó Pai. Traz, ó Pai, aquilo que nós precisamos do mundo espiritual para as nossas vidas. Derrama, Pai, da Tua graça, do Teu poder. O Senhor Jesus crescia em estatura, sabedoria e graça. A Tua igreja também precisa deste crescimento, ó Pai. Então que cada um seja despertado, meu Deus, a partir de agora, a Te buscar mais, a consagrar mais, a orar mais, a estudar mais a Tua palavra, a exercitar, ó Deus, a fé que nós tanto ensinamos aqui, ó Deus, que não pode uma fé ficar parada, sem obras, porque ela é morta, Senhor. Nós precisamos de exercício, nós precisamos de obras, meu Pai, na fé, para que ela seja viva, para que ela seja poderosa. Em nome de Jesus, derrama da Tua graça, do Teu poder na vida do Teu povo, pois é o que nós Te pedimos e desde já Te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Erga as tuas mãos para o alto. Receba a bênção. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós abençoamos agora a Tua igreja, Senhor. Dá uma semana vitoriosa, uma semana desembaraçada, uma semana abençoada na vida do Teu povo. Que as barreiras, os impedimentos caiam por terra. Que as enfermidades, ó Deus, todo espírito de enfermidade bata em retirada. Que esta casa esteja protegida pela Tua presença. Que nenhuma praga, nenhuma enfermidade entre, ó Pai, nesta vida, nesta casa, no nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Deus o Pai e as doces e meigas consolações do Teu Espírito esteja com toda a Tua igreja. E todos os que creem, digam comigo amém. Amém. Pode aplaudir, glorificar. Aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Dá um abraço no teu irmão e diga para ele: irmão, crescimento espiritual. Esse é o nosso alvo, esse é o nosso objetivo. Vão em paz, Deus abençoe, em nome de Jesus.